Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker. E vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia. E hoje vamos falar sobre outras ditaduras na América do Sul, né? Já vimos que aqui no Brasil, entre 64 e 85, tivemos uma ditadura militar, mas houveram também ditaduras em outros países aqui da América do Sul, como Argentina, Paraguai, entre outros. Então, a gente vai conhecer algumas, de forma bastante breve, algumas dessas outras ditaduras aqui da América do Sul. Primeiro, temos que entender o contexto político na América Latina pós-Segunda Guerra, né? Estamos aqui falando do contexto da Guerra Fria, né? Aquela disputa entre socialismo e capitalismo, entre Estados Unidos e União Soviética. Nos anos 1950, né, chamados anos dourados da democracia, temos vários governos que tomam medidas a favor dos trabalhadores. Nos anos 60, as limitações conservadoras e o medo do comunismo viram políticas de terror, que instalam ditaduras em nome de uma suposta democracia. Então, a justificativa para essas ditaduras muitas vezes era a ameaça do comunismo, que estaria tomando conta da sociedade, estaria se alastrando muito, enfim. Então, o inimigo aqui era o comunismo. E aqui temos embaixo a diferença entre democracia e ditadura. Democracia, governos eleitos pelo povo para exercer mandato limitado. Existe liberdade de imprensa, representação partidária e liberdade de expressão. Os opositores podem se manifestar contra o governo ou exigir mudanças. Já numa ditadura, governos autoritários sem consulta popular. Não existe liberdade de imprensa nem de expressão. Os partidos são proibidos ou controlados pelo grupo que está no poder. Existe perseguição, tortura e morte aos opositores. Então, de forma bastante sucinta, nós estamos aqui no contexto de Guerra Fria. Isso é importante enfatizar. Tivemos a ditadura civil-militar no Brasil. O regime militar, instalado em 1964, buscava combater, entre aspas, os inimigos internos, leiam-se os comunistas. Militares e empresários depuseram João Goulart, né, que foi o último presidente antes do início do regime militar. Segundo os golpistas, a democracia brasileira havia se mostrado incapaz de proteger o país da, entre aspas, ameaça comunista. Seus opositores foram torturados, mortos e exilados, né? O povo não podia se manifestar. Esse regime ele vai entre 64 a 1985. Temos aqui o cantor Chico Buarque interpretando a música Cálice, né? Nessa música ele retrata aí o que foi vivido no Brasil durante este período. Temos a ditadura da Argentina. Iniciou-se em 1966, com a chegada do general Onganía ao poder. Rafael Videla extinguiu os partidos políticos e sindicatos e submeteu a justiça ao seu controle. Cerca de 30 mil pessoas foram executadas, a maioria militantes de esquerda. Os militares deixaram o poder somente aproximadamente 20 anos depois, em 1986. Tem uma imagem aqui dizendo que foi uma ditadura marcada pelo terror, teria sido a mais sangrenta da América Latina. Temos a ditadura chilena, né? Um outro 11 de setembro, bem triste. Temos o 11 de setembro de 2001, que temos o atentado terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, mas também em 73 tivemos outro 11 de setembro, que diz aqui que a América Latina jamais deveria esquecer. Começou em 1973, com a deposição e assassinato do presidente socialista Salvador Allende, no dia 11 de setembro de 1973. Pois é, ele é deposto e ele é assassinado. Forças militares, com a ajuda norte-americana, levaram o general Pinochet ao poder. Foram mais de 4 mil mortos na ditadura chilena. O Pinochet foi um ditador, durante 17 anos ali no poder, muitas perseguições, execuções, mortes, torturas. E aqui tem uma frase do Salvador Allende: a história é nossa e a escrevem os povos, entre aspas. A repressão no Uruguai. Os militares foram designados para desarticularem a guerrilha do grupo socialista Tupamaros, em Montevidéu, na década de 1960. Desarticulada a guerrilha, os militares permaneceram no poder, instalando uma ditadura. Ela foi instaurada em 73 e a ditadura uruguaia durou até 1985. E ela contou com o apoio logístico e financeiro dos militares brasileiros.
E aí temos ali em cima, naquele quadro vermelho, dizendo o seguinte: uruguaios marcham em memória das vítimas da ditadura, convocado todos os dias 20 de maio, desde 1996, pela organização Mães e Familiares de Presos Desaparecidos. A marcha percorreu cerca de 20 quadras desde a Praça dos Desaparecidos até a Praça da Liberdade. É uma manifestação aí, lembrando os mortos e desaparecidos na ditadura uruguaia. Tivemos um regime militar na Bolívia, durou entre 64 e 82, contou com o apoio das elites e de parte da massa camponesa. Após implantar o socialismo em Cuba, Ernesto Che Guevara tentou implantá-lo na Bolívia, mas foi morto por militares em 1967. Aí temos ali, naquele quadrinho vermelho ali à esquerda, dizendo o seguinte: o governo boliviano pretende indenizar mais de 6 mil vítimas da ditadura militar. E aqui no canto direito, temos o general boliviano Gary Prado Salmón com o cadáver de Che Guevara. Che Guevara, que a gente viu um pouco sobre ele, sobre a Revolução Cubana. A Operação Condor, né? Foi a Operação Condor. Ela foi criada em 1975, durante a 11ª reunião dos exércitos americanos, realizada em Montevidéu, no Uruguai. Integrava os serviços de informação e repressão do Brasil, Bolívia, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, sob a supervisão norte-americana, e atuaram na América Latina e na Europa. Então, era um serviço, né, de inteligência, de informação, né, que abrange todos esses países, com a liderança norte-americana, e, normalmente, visando aí ter informações de opositores ou inimigos desses regimes. Ok, pessoal? Essa aí de forma bastante sucinta, algumas outras ditaduras aqui da América do Sul. Vou ficando por aqui e até a próxima.